Amém, queridos? Coloca a mão no seu coração, vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por essa manhã maravilhosa, essa manhã gloriosa, poderosa que nós estamos vivendo aqui. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe a esse lugar e nós estamos aqui reunidos no Teu nome, Jesus, e a certeza que nós temos que o Senhor também está aqui. E é a Tua presença que faz toda a diferença nesse lugar, Deus, porque nós não estamos aqui por causa de um prédio, nós não estamos aqui por causa da placa dessa igreja, nós não estamos aqui por causa de uma religião, nós estamos aqui por causa de Jesus. Então, Jesus, a Tua presença que é desejada, que é anelada, que é, ó Pai, buscada nessa manhã, que possa ser revelada a nós. Também pela Tua palavra, fala conosco. Ó Deus, ministre no nosso coração aquilo que o Senhor já preparou para nós na eternidade, para essa manhã. Alimenta o Teu povo, todos nós precisamos ser alimentados pela Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, quero compartilhar uma palavra que veio ao meu coração algumas semanas atrás, ao fazer a minha leitura bíblica. Eu não sei se como que você está aí no seu plano de leitura bíblico, né? Nós temos nosso plano de leitura bíblico anual, e a cada dia a gente lê uma porção da palavra, e quem está acompanhando esse plano aqui, vai chegar no dia 31 de dezembro, vai ter lido a Bíblia toda. Olha só que bênção, né? E é muito mais do que uma meta de ler a Bíblia toda, mas é um privilégio de nós sermos alimentados diariamente com a palavra de Deus que sustenta e que firma os nossos passos. Então, quero encorajar você a ler a Bíblia. Se você perdeu o time aí, perdeu aí o tempo, irmão, lê 2 dias em um, lê 3 dias em um, que aí você vai alcançar e vai chegar no dia 31, ter lido a Bíblia toda, e isso vai abençoar muito, muito a sua vida. Mas eu quero compartilhar com vocês um texto que falou muito ao meu coração quando eu estava lendo a minha Bíblia, né? No dia que eu estava lendo a Bíblia, e o tema da palavra de hoje está aí na tela, sem espada para guerrear, né? Esse é o tema, então se você puder anotar, registrar no seu bloco de notas, tirar foto, do jeito que você quiser, e essa semana nós vamos falar sobre isso na célula, então é importante você registrar isso para você contribuir, compartilhando, falando, né, aquilo que edificou e abençoou você nessa palavra, né? E o texto que nós vamos ler é primeiro livro de Samuel, né? 1 de Samuel, capítulo 13, do versículo 19 ao versículo 22. Se você tem uma Bíblia impressa aí agora, abre a sua Bíblia. Se você não tem, pode ser no seu celular mesmo, né? 1 Samuel, capítulo 13, do versículo 19 ao versículo 22, quero nos próximos minutos aí, pedir ao Espírito Santo para que por meio dessa palavra, Ele possa falar aos nossos corações. Primeiro livro de Samuel, então capítulo 13, do versículo 19 ao versículo 22, o pessoal aí do multimídia está dando uma colher de chá para você aí, colocou na tela ainda aí, para você acompanhar direitinho. Vamos junto então? Eu vou ler aqui e você acompanha aí na sua palavra. Os filisteus... Desculpa, eu vou ler a partir 19, isso mesmo. Os filisteus haviam proibido os hebreus de fazerem espadas e lanças. Por isso, não havia nenhum ferreiro na terra de Israel. Assim, quando os arados, as enxadas, os machados, as foices dos israelitas precisavam ser amolados, eles o levavam aos filisteus. Estes cobravam caro dos israelitas para afiar machados e ferrões de tocar bois, e mais caro ainda, para afiar arados e enxadas. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado israelita tinha nem espada, nem lança. Só Saul e o seu filho Jonatas é que tinham. Amém, irmãos? Queridos, nós estamos aqui diante de um texto muito, muito importante, muito relevante, que revela para nós não só ou apenas uma crise militar que o povo de Israel estava vivendo, mas uma crise espiritual. Esse tempo da história, Saul era rei de Israel, né? O povo de Israel pediu a Deus um rei, e Samuel então ungiu Saul como o primeiro rei de Israel. E você sabe muito bem, você conhece a história, creio eu, Saul foi um rei que tinha tudo para dar certo, mas ele fez tudo para dar errado, gente.
Saul tinha tudo para dar certo. Olha, era bonitão, era malhadão, era grande, forte assim, igual o Fabinho assim, né? Só que o Fabinho é crente, né, Fabinho? Então, assim, tinha tudo para dar certo. Mas Saul fez tudo para dar errado. Fez tudo para dar errado. Você vê a história de Saul, quantas atitudes erradas, tanta desobediência, afastamento de Deus, aquilo que Deus mandava ele fazia o contrário. E aí você vê agora, no meio dessa história toda, o povo de Israel sofrendo tanto. O povo de Israel, que era o povo da promessa, era o povo da aliança, era o povo onde Deus tinha um chamado maravilhoso, poderoso, que Deus tinha liberado sobre o povo tantas garantias, Deus já tinha falado tanta riqueza, tanta coisa boa, tanta coisa poderosa sobre o povo de Israel. E agora nós encontramos então um povo que estava sofrendo demais. E no auge de alguma das suas guerras, não só físicas, porque eles estavam enfrentando uma guerra. Os filisteus, o povo inimigo do povo de Deus, os filisteus sempre foram uma pedra no sapato do povo de Israel. Né? Você vai ler a Bíblia, você vê vários momentos, o exército filisteu enfrentando o exército de Deus, né? Aquela confusão toda, e mais uma vez aqui ele estava no meio de um campo de batalha, um tempo muito difícil, um tempo muito desafiador, além de uma batalha física, uma batalha bélica, vamos dizer assim, de armas, nós tínhamos aqui uma grande batalha espiritual. Só que o grande problema que nós encontramos nesse texto, que eu acabei de ler aqui, o povo de Israel, lê comigo aí, não possuía espadas. Você já pensou a respeito disso, gente? Como que alguém vai para uma guerra sem espada? Como que alguém vai para a guerra sem uma arma? Como que alguém vai para a guerra sem um objeto, algo ofensivo para atacar os seus inimigos? Eu não sei se você gosta, eu gosto muito daqueles filmes épicos assim, sabe, tipo Coração Valente. Eu sei que isso aí é para tiozão já, né? Coração Valente é para quem está acima dos 40 anos já. Se você lembra desse filme, você está ficando velho, né? Mas eu sou dessa época, Coração Valente, eu gosto do Senhor dos Anéis, eu gosto desses filmes assim de ataque, de guerra, aqueles negócios todos assim, porque mostra muitas coisas, não só de matar, aquele monte de sangue, aquela coisa toda, mas a gente pode extrair tanta coisa ali, né, desses filmes. Mas, irmãos, nós estamos aqui diante de um filme que não é ficção, é algo real, de um povo que estava no meio de uma batalha sem espada, sem arma, sem uma lança, sem nada para atacar os seus inimigos. E aqui nós encontramos então o inimigo, o povo filisteu, o exército filisteu, neutralizando o povo de Israel, de uma maneira vergonhosa, de uma maneira triste, de uma maneira assim, olha, meu Deus do céu, quando eu li isso, eu falei assim, Senhor, que tristeza, o teu povo com tantas garantias, agora estava neutralizado, estava assim, sabe, no meio de uma guerra, sem armas para atacar o seu exército inimigo. Eu quero trabalhar com vocês algumas questões que veio ao meu coração, a respeito desse texto, quando eu estava lendo. Em primeiro lugar, irmãos, o alvo do inimigo é tirar a espada do povo de Deus. O alvo do inimigo é tirar a espada do povo de Deus. E eu imagino que nessa altura do campeonato você já sabe o que significa espada, né? Você já sabe o que significa espada? Significa o quê, irmão? A palavra de Deus. Olha só o que está escrito em Samuel, capítulo 13, versículo 19. Você pode ler junto comigo? Vamos lá, bem fortes? Os filisteus haviam proibido os hebreus de fazerem espadas e lanças, por isso não haviam nenhum ferreiro na terra de Israel. Irmãos, que tragédia, hein? O povo inimigo proibiu o povo de Deus ter espadas e lanças, e não tinha então nenhum ferreiro. Eles não queriam, se você prestar atenção nesse texto e em todo o contexto, depois se você quiser ler todo o capítulo, vale muito a pena, porque o exército filisteu não queria simplesmente vencer aquela batalha, eles queriam vencer a guerra.
Eles não estavam ali só de olho naquele momento da história e vencer o povo de Deus, mas eles queriam impedir o povo de Israel em ter condições de armas para vencer as batalhas futuras. Você entende isso? O povo filisteu, o inimigo, eles estavam então tentando neutralizar, neutralizar todo o exército de Israel. Interessante nesse texto, não sei se você já ficou atento a isso ao lermos aqui, observe que nesse texto os filisteus não começam matando os soldados, Maurício. Eles não entram lá matando os soldados, pelo menos nessa passagem não. Sabe o que eles começam fazendo? Eliminando os ferreiros. Estratégico ou não é estratégico do inimigo, irmão? Em vez dele matar os soldados, o que eles fazem? Eles acabam com a fonte de produção das espadas. Ele acaba com as fontes de produção das lanças, das armas de guerra, porque eles sabiam que sem ferreiros, sem espadas, sem ferreiros, sem armas. Em outra passagem bíblica, Deus fala algo extremamente sério ao respeito do povo de Israel e o que pode acontecer conosco nesse tempo se a gente não vigiar. Lá em Oséias, Deus falou por meio do profeta: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Se a gente fosse aplicar naquele tempo, seria o quê? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta espada. E eu já preguei especificamente sobre esse texto aqui, quando Deus fala conhecimento, essa palavra conhecimento no original, não está falando de um conhecimento intelectual. Quando Deus fala que falta conhecimento, não está falando assim, está faltando teologia no meio do povo. Não. Está faltando assim, eles irem para o seminário. Está faltando eles terem mais Bíblia em casa. Está faltando eles terem mais textos. Não. O conhecimento aqui que Deus estava falando é uma revelação poderosa da palavra, mas que gera uma transformação na prática. Porque você sabe disso, um conhecimento intelectual da palavra transforma alguém, gente? Só um conhecimento intelectual? Não. Sabia que tem muito ateu que conhece mais a Bíblia que muito cristão? É verdade. Tem ateu que conhece a Bíblia mais do que muito cristão. Mas conhece a Bíblia onde? Aqui, no intelecto, num conhecimento intelectual. Algo que ainda não desceu para o coração para gerar transformação. Então, por isso que o chamado de Deus para nós é que não nos falte espada, não nos falte conhecimento, para que nós possamos estar prontos, hábeis, para guerrearmos as guerras que nós enfrentamos. Não basta apenas ter espada, mas sim nós precisamos usá-las. Usá-las, até porque a espada na prateleira não derrota inimigos. Espada na prateleira não derrota inimigos. E o povo de Israel, eles tinham muitos problemas, e hoje nós temos um grande problema quando a gente fala de povo de Deus espalhado por toda a terra. Preste muita atenção nisso, irmãos. O problema não é a força dos inimigos, o problema é a ausência da espada. O problema não é o poder que o inimigo carrega. O problema não é a força que o inimigo carrega, porque a força do nosso Deus é muito maior. Amém, irmão? É ou não é, irmão? A força, o poder, a autoridade, a glória do nosso Deus é muito maior que o poder, a glória do nosso inimigo. Nós podemos ter certeza. Se você não tem essa certeza, você precisa sair daqui hoje com essa certeza, que o poder do Deus que você serve é muito maior do que o poder do inimigo que você enfrenta. Essa é uma certeza, uma convicção que todos nós podemos ter. Agora, esse poder está na sua palavra. O poder de Deus que nós carregamos está na sua palavra. Sabe, queridos, muitas vezes nós culpamos o inimigo por derrotas que, na verdade, são consequências de negligência espiritual. Às vezes, eu ouço algumas vezes isso, sabe? A pessoa fala assim, ai pastor, o diabo se levantou contra mim. E aí eu conheço um pouquinho da história e dá vontade de falar assim, irmão, isso aí não é o diabo não. Isso aí é negligência sua. Escolhas erradas que você fez. Porque a gente sempre tem que responsabilizar alguém, né?
É Adão, quando Deus foi lá confrontar Adão, o que Adão fez? Foi a mulher que o Senhor me deu. Estava tão bom aqui, eu sozinho. O Senhor me deu essa mulher aí, ó. O que aconteceu agora? Aí foi para a mulher falou o quê? Foi a serpente. E a serpente olhou para um lado e para o outro e falou assim, sou eu mesmo. Então, não tinha mais ninguém para culpar, não. Né? Então, pensa só, gente. Desde o Gênesis, nós seres humanos estamos especialistas em transferir responsabilidades. É o marido que transfere a responsabilidade para a esposa, é a esposa que transfere a responsabilidade para o marido, é o pai que transfere a responsabilidade para o filho, é o filho que transfere a responsabilidade para o pai, é o funcionário que transfere a responsabilidade para o chefe, é o chefe que transfere. Nós estamos o tempo todo transferindo responsabilidades. Então, irmãos, em alguns momentos não foi o diabo, não. E tem muitas vezes que é o diabo, não é, gente? Sim, nossa batalha não é contra carne, nem contra sangue, mas sim contra principados e potestades. A Bíblia diz, a nossa batalha é espiritual, e a gente não pode negligenciar isso também. Mas, irmãos, tem muitas vezes que não é culpa do inimigo, não, ou responsabilidade do inimigo, não. É negligência minha ou sua. Negligência de fazermos aquilo que tínhamos que fazer, e a gente não fez, e aí a gente entra numa batalha sem espada, sem arma. Sabe, queridos, lembra o que está escrito nesse texto? O texto diz assim, não havia nenhum ferreiro na terra de Israel. Os ferreiros, então, eram os homens que faziam o quê, irmãos? Manejavam as espadas. Construíam, fabricavam as espadas. Você já viu nos filmes épicos? Que tinha um cara lá, um ferreiro batendo na espada, e fazendo aquele montoado de espada, colocando no fogo para amolecer a espada, depois batendo lá para afiar a espada. Depois o exército passava e fazia o quê, gente? Pegava a espada e depois ia para onde? Para a guerra. Antes de ir para a guerra, todo soldado passa na casa do ferreiro. Antes de ir para uma batalha, todo soldado, todo guerreiro tem que passar na casa do ferreiro para pegar uma espada para entrar na guerra. O que aconteceu aqui? Que não tinha ferreiro, não tinha espada, e o povo de Israel estava sofrendo demais. Sabe, irmãos, o que vem no meu coração é que talvez uma das maiores estratégias do diabo nesse tempo é eliminar os ferreiros da nossa geração. Não dá nem para dar glória a Deus, aleluia, né, irmãos? É misericórdia mesmo, né? Porque talvez uma das maiores estratégias do diabo na nossa geração é eliminar os ferreiros. E os ferreiros são aqueles que manejam as espadas. É aqueles que preparam a espada. São aqueles que constroem algo para a guerra, que edifica algo, que prepara algo para entrar numa guerra, preparado, sabe? Preparado para enfrentar os inimigos. Irmãos, você precisa, eu preciso, nós precisamos ser os ferreiros dessa geração. Agora você pode dar uma glória a Deus e amém aí, irmão, né? Nós precisamos ser uns ferreiros dessa geração. Nos levantando então como homens de Deus que manejam a espada, que se preparam então para avançarmos, para irmos na direção dos inimigos e enfrentarmos as lutas e as batalhas que nós temos no dia a dia da vida. Porque, irmão, entrar na batalha sem espada é uma derrota declarada. Sim ou não? Uma derrota declarada. Mas em segundo lugar, queridos, eu aprendo aqui que sem a palavra, o povo anda onde, irmãos? Nas trevas. Lê comigo aí Salmo 119, 105, vamos lá? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Irmãos, a palavra não apenas informa, mas a palavra ilumina. A palavra não só apenas te dá conhecimento a respeito de Deus, mas a palavra também ilumina os seus caminhos. A estrada da vida de um cristão, ela precisa ser iluminada pela palavra. Porque quem perde a palavra, perde o quê? A direção. Quem está sem a espada na mão, perde a direção para viver uma vida que Deus espera que vivamos, enfrentando o inimigo, com uma certeza, que em Cristo Jesus nós somos o quê, irmãos? Mais do que vencedores, porque carregamos a palavra. Mas essa palavra precisa estar onde, irmão? Na mão, precisa estar nas nossas mãos. Irmãos, sem luz, até uma estrada segura se torna o quê? Perigosa, sim ou não? Sem luz,
sem algo para iluminar o nosso caminho, clarear a nossa estrada da vida, até um caminho conhecido, seguro, irmão, torna perigoso. Porque sem a palavra, olha só, presta atenção, sem a palavra nós escolhemos errado. Sem a palavra nós julgamos errado. Sem a palavra nós decidimos errado. Sem a palavra nós vivemos errado. Sabe, irmãos, o grande problema do povo de Israel naquele tempo era que eles estavam em meio a uma grande batalha, mas eles estavam no escuro. Eles estavam no escuro, sem a espada, sem a palavra que iluminava o caminho deles. O grande problema do cristão nesse tempo é viver as batalhas da vida sem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmão, não tem como um cristão verdadeiro ser bem-sucedido na sua vida, seja física, seja emocional, material, espiritual, se não carregarmos a palavra, porque nós somos o povo da palavra e do poder. Porque a Bíblia diz, a própria Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus. Se nós carregarmos a palavra, nós carregamos o que, irmãos? O poder de Deus. Se nós não carregamos a palavra, nós não carregamos o quê? O poder de Deus. Amém, irmão? Você está aí, tá, não está? Se nós temos a palavra, nós temos uma espada afiada nas nossas mãos, claro, mas você entende que o sentido figurado dessa ministração, nós temos essa espada afiada onde? No nosso coração. Carregamos algo poderoso para enfrentar as batalhas. O texto diz aqui, você lembra que eu acabei de ler agora, que eles não tinham espadas, mas eles tinham enxadas, machados, foices e ferrões para tocar os bois, né? O povo não tocava os bois. Mas olha que interessante, o texto diz que elas estavam todas cegas. Elas estavam todas cegas. Por que estavam cegas? Porque não tinha ferreiro no acampamento de Israel. Não tinham pessoas que manejavam a palavra. Não tinham pessoas que conheciam a palavra. Não tinham pessoas que vivenciavam a palavra. Então, as ferramentas estavam o quê? Sem corte, sem precisão e sem eficiência para cumprir o propósito daquelas ferramentas. Um machado sem fio exige muito esforço, irmãos. Sim ou não? Eu não sei, mas talvez você conheça uma história. Eu lembrei dessa história essa semana quando estava preparando essa mensagem. O título da história é bem pequenininho, tá? Vou ler aqui para você. O título da história é Os Dois Lenhadores. Você já conhece a história, né? Só pelo título. Um homem observava dois lenhadores trabalhando na floresta. O primeiro cortava árvores sem parar, o dia todo, não descansava nem um minuto. Ele trabalhava desde cedo e com muito esforço. Ele suava muito, fazia muito esforço, um enorme esforço, desde o primeiro momento do dia até o final do dia. Já o segundo, de tempos em tempos, ele parava para afiar o machado. Ele não trabalhava tanto como o primeiro trabalhava, ele não se esforçava tanto como o primeiro se esforçava, porque em vários momentos do dia ele estava sentado, afiando o seu machado. Ele sentava-se por alguns minutos e parecia não estar trabalhando com tanta intensidade como o primeiro lenhador estava. Ele fez várias paradas durante o dia para amolar a sua ferramenta. Ao final do dia, para surpresa de todos que estavam ali, o segundo lenhador, que tinha parado várias vezes, que tinha descansado várias vezes, que tinha amolado o machado várias vezes durante o dia, havia derrubado o dobro de árvores do primeiro lenhador. Curioso, o primeiro lenhador perguntou: espera aí, como você conseguiu produzir mais do que eu? Eu trabalhei sem parar e você várias vezes eu o vi parado, sentado e descansando, enquanto eu estava trabalhando o dia inteiro, e você produziu o dobro. O outro lenhador respondeu: enquanto você continuava golpeando com um machado cego, eu parava para afiar o meu. E eu aprendo aqui nesse texto, queridos, nessa história, esse cara falando: você gastou mais energia e mais força. Eu gastei mais tempo me preparando e afiando o meu machado. Tem gente que está indo para a guerra com machado cego. Tem gente que está indo para a batalha com o machado cego, sem fio. Tem cristão que está vivendo a vida cristã com as suas ferramentas cegas. E aí,
faz um esforço dobrado. Vocês estão entendendo essa palavra? Amém, irmãos? Faz um esforço dobrado. Infelizmente, nós vivemos um tempo onde pessoas estão cansadas da vida cristã. É só você conversar com um pastor, ele vai te falar como que está o gabinete dele, de tantas pessoas cansadas, tantas pessoas exaustas, tantas pessoas, assim, estão querendo entregar os pontos, tantas pessoas que não querem mais saber que esse negócio de servir no ministério, porque dá muito trabalho, é muito cansativo. Tantas pessoas que não estão mais querendo saber de igreja, sabe, que é melhor ficar em casa, que é melhor fazer uma outra coisa, que é melhor fazer um outro trem da vida, que esse negócio de ser crente dá muito trabalho, porque exige muito esforço. É o lenhador que está trabalhando o dia inteiro com um machado cego. E aí exige o quê? Muito esforço, exige muito cansaço, existe muita fadiga, é muito cansaço. É muito pesado ser cristão. É muito... Irmão, temos desafios? Claro que temos. Claro que temos. Me parece que, isso não está aqui no meu sermão, mas vê que agora. Me parece que quando Jesus ele fala para os discípulos assim, Anjinha, ele olha para os discípulos e olha para nós hoje e fala assim, vinde a mim. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Me parece, irmãos, que esse chamado de Jesus é para às vezes parar um pouquinho e fazer o quê? Amolar o machado. Afiar as ferramentas. Afiar aquilo que está nas nossas mãos para a gente continuar batalhando e lutando. E deixa eu falar uma coisa para você, isso é bíblico. A Bíblia é maravilhosa, por isso que, irmãos, que nós precisamos comer esse negócio, precisamos, sabe, nos alimentar desse negócio dia e noite, dia e noite, sabe? A Bíblia tem resposta para tudo, e tudo é o que, irmão? Tudo. Olha só o que a Bíblia diz em Eclesiastes, eu vou ler para você prestar atenção, tira uma foto, registra, cola no seu espelho do seu quarto lá, algum lugar, irmão, mas olha só, se você deixa o machado perder o corte e não o afia, terá de trabalhar muito mais. Esse é um daqueles textos, irmão, que dá vontade de orar e ir embora. Porque não preciso pregar sobre isso aqui, irmão. Precisa de uma hermenêutica aqui, precisa de uma exegese aqui nesse texto. Precisa nada. Precisa de uma interpretação, precisa de um dicionário bíblico, precisa de no hebraico, no original. Não. Vamos ler junto, irmão? Se você deixa o machado perder o corte e não o afia, terá de trabalhar muito mais. É ou não é a história dos dois trabalhadores esse texto aqui, irmão? Eu imagino que quem criou aquela história se baseou nesse texto. Eu acho. Porque eu lembrava dessa história, mas não lembrava dos detalhes, Nara. Aí eu entrei no Google lá, falei assim, história dos dois trabalhadores. Aí fui procurar, achei a história. Aí eu dei uma editada aqui, dei uma melhorada, né? Então, nova versão na tradução do A. Ederson, né? Deu uma melhorada. Mas me parece que ele leu esse texto de Eclesiastes. Sim ou não, irmão? Olha só o que o texto diz. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se você não afiar o machado, pode acontecer duas coisas. Primeiro, você desistir porque está muito cansado. Como muita gente tem desistido. Você sabia que hoje no mundo há mais desigrejados, pessoas que um dia passaram nas igrejas e estão fora da igreja, do que pessoas nas igrejas? Você sabia disso? É um número, é uma estatística. Tem mais pessoas desigrejadas hoje no mundo do que pessoas que estão hoje nas igrejas que se declaram cristãs. Mas por quê, pastor? Porque talvez viveram muito tempo com o machado cego. Ou estavam guerreando muito tempo sem espada. E tomou tanto na cabeça que não deu conta. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Com muita tristeza, isso não é uma maldição não, tá? Isso é só uma palavra de alerta. A começar em mim. Você pode ser o próximo dessa estatística. Se você não pegar a sua espada. Se você não afiar os seus machados. Se você não afiar suas foices, se você não entender, você, se nós não entendemos de uma vez por todas, assim como você precisa de comer para você viver, você precisa da palavra para sobreviver espiritualmente, aleluia. Irmão, em nome de Jesus, eu não quero fazer parte de um dia dos desigrejados, você quer, irmão? Eu não quero de jeito nenhum. Agora, irmão, se não houver
fio no machado, se não houver uma espada afiada na mão, a possibilidade de chegar um momento a gente falar assim, nossa, esse negócio de ser crente é muito difícil, muito cansativo, vou fazer outra coisa, vou vender Jequiti, vou vender Natura, vou fazer outra coisa da minha vida, eu não aguento mais ser cristão, esse negócio, eu vou na igreja, mas só vou sentar lá e vou receber. Eu não quero compromisso com nada, eu vou chegar, vou sentar, eu vou até levantar as minhas mãos na hora da adoração, ouço a palavra e saio com um tanquinho cheio e volto no próximo domingo para receber de novo. Mas olha, não conta comigo não, porque dá muito trabalho isso. Provavelmente, lutou muitas vezes com o machado cego. Provavelmente, é 99,9%, batalhou muitas vezes, entrou em muitas guerras sem uma espada afiada na mão. E o chamado de Deus para mim e para você é que nós entremos nas batalhas que nós temos com uma espada afiada na mão, com um machado amolado, né, Diegão? Para cortar todas as árvores, derrubar tudo que está na nossa frente, mas tantas vezes, parar um pouquinho para afiar, para se levantar de novo, porque nós não estamos fazendo nada na força do nosso braço, ou não deveríamos. Mas em terceiro lugar aqui, irmãos, vamos avançar mais um pouco, eu aprendo que um povo sem espada é um povo sem força. Lê comigo aí 1 Samuel 13, 22, vamos juntos? Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado israelita tinha nem espada, nem lança. Que tragédia. No dia da batalha, nenhum é o que, irmão? Nenhum soldado israelita tinha nem espada, nem lança. Ou seja, eles estavam na guerra, mas não estavam preparados para a guerra. Faz sentido para vocês, irmão? E faz sentido ter muito cristão na guerra e ter preparado para a guerra? Tem muito crente, tem muito cristão que está numa batalha, numa luta, mas não está preparado e aí vive levando na cabeça. Ai, porque o diabo se levantou contra mim. Irmão, às vezes o diabo se levanta mesmo, mas às vezes é a sua espada que está cega, é o seu machado que está cego, é só a espada que está jogada em algum lugar. Irmão, em nome de Jesus, essa palavra aqui não é para trazer peso, não é para trazer despertamento para o meu e seu coração. Aonde está a sua espada, irmão? Aonde está a sua espada, irmão? São as guerras, os casamentos que maridos e esposas enfrentam sem a espada. Não, vamos lá, vamos fazer um curso, aliança, vamos para o terapeuta, vamos não sei o quê. Tudo isso tem o seu valor e é importante, irmãos? Sim, claro que sim. Mas a espada está largada pelo chão. Imagina você fazer tudo isso com a espada na mão, com o machado afiado, sendo usado pelo Senhor, direcionado pelo Espírito Santo, cheio da... Meu irmão, ninguém te segura não. Ninguém te segura não. Eu gosto muito de uma palavra do Paulo, né, apóstolo Paulo, quando ele escreveu lá para os Efésios, né, os irmãos de Éfeso. Olha só o que ele diz, eu vou ler aqui, presta atenção. Quando ele fala sobre uma armadura, você lembra desse texto, você lembra? Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra quem, irmãos? As armadilhas do diabo. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhe dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal. Por isso que a Bíblia é maravilhosa, que os textos vão lá, vão cá, né? Vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão o quê, irmãos? Firmes, sem o quê, irmãos? Recuar. Portanto, estejam o quê, irmãos? Por que tem muito cristão recuando? Porque não está o quê? Por que tem muito cristão que está firme, sabe como? Igual prego na polenta. Você sabe o que é prego na polenta? Às vezes a pessoa pergunta, tudo bem aí, estou firme, igual prego na polenta. Irmão, isso é realidade muito cristã. A gente tem que falar isso com tristeza? Tem, mas é verdade. O chamado de Deus para mim e para você é nós sermos edificados nas rochas e como uma espada na mão para enfrentarmos os problemas e os desafios da vida, irmão. Mas o texto continua dizendo o quê? Usem a verdade como cinturão, vistam-se a couraça da justiça, calcem os sapatos, a prontidão para anunciar a boa notícia de paz e levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete, lê essa última frase comigo,
e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Aleluia! Irmãos, olha que tremendo e poderoso. Paulo aqui apresenta nesse texto uma armadura que é nossa, irmãos. Não, é de quem essa armadura? É de Deus. Ele nos deu, a armadura é dele. Irmão, que privilégio maravilhoso. A armadura de Deus foi te dada, foi me dada. E agora nós podemos sair para a batalha, e o texto diz, Paulo aqui ele é tão detalhista, por isso que eu amo a Bíblia, porque a Bíblia nos leva a entender aquilo que nós precisamos viver. Olha só o que Paulo disse: usa o cinturão, vista a couraça, calce os sapatos, coloca o capacete, o escudo. E eu não sei se você já prestou atenção nesse texto, irmãos, mas tem algo interessante aqui. Paulo apresenta apenas uma arma ofensiva. Ricardinho, apenas uma arma ofensiva. Qual que é a arma ofensiva? A espada. Olha só, gente, o que o texto diz em Efésios 6. O cinturão serve para quê, irmão? Para proteger, para segurar aqui a armadura. O capacete serve para quê, irmão? Proteger. Tem uns doidos que você vê o vídeo dando capacete, não. Mas o capacete serve para o quê? Proteger a cabeça. A couraça serve para o quê, irmão? Proteger o quê? Essa parte aqui, ó, peito, barriga, né? Quem tem barrigão precisa de um couração, né? O sapato serve para quê, gente? É para atacar o sapato? Pega o sapato assim, pum, toca o sapato. Não, o sapato serve para quê, irmão? Proteger os pés. E o escudo serve para quê, irmão? Agora a espada serve para quê, irmão? Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus aí, irmão? Aleluia. Se é para Jesus, bate palma direito. Irmão, você já pensou nisso? Paulo ele fala de 1, 2, 3, 4, 5, 6 equipamentos aí da armadura. Mas somente um ele fala que serve para ser ofensivo, ou seja, para atacar. Deixa eu falar uma coisa para você: sem espada você não avança, sem espada você não conquista, sem espada você não expande, e sem espada você não vence. Você precisa da espada para avançar. Por isso, queridos, nós precisamos fazer, sabe, se você quiser esquecer todos os modelos bíblicos, todos os exemplos, lembra só de Jesus de Nazaré, o nosso Senhor Salvador, como que ele enfrentou a batalha dele depois que ele foi batizado. Com o que, irmãos? Com uma espada, com a palavra. Você sabe disso? Ele foi batizado no Rio Jordão, depois ele foi para o deserto. Chegando lá no deserto, o diabo começou a tentá-lo. Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão, né? Pula aqui, ó. Se você pular, sabe, os anjos vão te pegar, porque está escrito, né? Que nem os seus pés serão feridos. Não, se dobre diante de mim, que eu vou te dar todos os reinos desse mundo. O que Jesus ficou? Jesus ficou balangando o beiço com o diabo, gente? O que ele fez? Usou a espada, a palavra. O que ele falou? Está escrito. Irmão, meu filho, se Jesus usou a espada, a palavra, por que você está usando outra coisa? Se Jesus que é a palavra, que é o verbo, se Jesus que é o verbo, a Bíblia diz que ele é o verbo, que se fez carne, a palavra, ele é a palavra, ele podia só olhar para o diabo ia sumir da frente dele, sim ou não, irmão? Ele podia só falar assim, sai em nome, quer dizer, no meu nome, e já ia embora. Ele podia só passar perto do diabo, assim, dar uma olhadinha de lado, o diabo ia para o quinto dos infernos, literalmente, sabe? Mas o que Jesus fez, sendo 100% Deus, mas também 100% homem? Ele usou a palavra. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, não tente o Senhor o seu Deus. Está escrito, dê a Ele, somente a Ele a honra e prestes cultos somente ao nosso Deus. Ou seja, ele usa a palavra para repreender o diabo. E aí a gente bonitão acha que é mais esperto que Jesus. A gente vai para a batalha sem palavra, sem arma, sem espada. E aí, toma na cabeça depois, o diabo se levantou contra mim. Irmão, vamos para o último lugar aqui. Porque o inimigo, ele quer, sabe o quê? Uma geração dependente e não preparada.
Presta atenção, porque para mim aqui é o auge dessa mensagem, tá? Para a gente fechar aqui, tá? Olha só o que está escrito em 1 Samuel 13, 20. Vamos ler junto comigo? Vamos lá, irmãos? Todos os israelitas tinham de descer aos filisteus para afiar. Irmão, você entendeu? Fecha os seus olhos aí, tenta imaginar essa cena agora. Um filme épico aí, ó. Coração Valente de Jesus, né? Coração Valente de Israel aí, né? Mel Gibson lá é o sei lá quem é lá, o povo de Israel. Imagina a cena, gente. O povo da aliança, o povo da promessa, o povo de Deus, agora eles tinham que ir até o acampamento do inimigo para fazer o quê? Afiar as suas ferramentas. Agora o inimigo virou fonte dos seus recursos. Agora o povo que possuía a lei de Deus precisava recorrer aos recursos do mundo para resolver os seus problemas. Agora o povo sem Deus, sem espada, com as suas ferramentas cegas, buscava o inimigo. Os filisteus haviam conseguido algo perigoso. Sabe o que eles conseguiram? Eles se tornaram referência do povo de Israel. Perigoso ou não é perigoso, gente? O inimigo do povo de Deus, agora eles eram referência para o povo de Deus. Porque o povo de Deus, quando tinha que plantar, batia lá a enxada, não cavava, olhava aquela enxada sem fio, falava o quê? Vamos lá nos exércitos filisteus, pedir para amolar a nossa enxada. O inimigo, amola a minha espada, a minha enxada. Aí eles voltavam lá, aí plantavam. Pegava o machado e ia cortar a madeira para fazer fogo, fazer lenha, fazer, né, suas necessidades lá, fazer comida. Não cortava. O inimigo, você pode amolar o meu machado aqui? Olha só, queridos. Isso é uma tragédia, sim ou não, irmãos? Só eu acho isso impressionante. Você acha também, irmão? Oi? E pagavam caro, exatamente, irmão, obrigado. O texto diz que eles pagavam muito, muito, muito. Hoje acontece algo semelhante. Muitos cristãos possuem a Bíblia em casa, mas buscam direção em qualquer outro lugar antes de consultar a palavra. Muitos cristãos estão com uma espada dentro de casa, com uma ferramenta dentro de casa, mas porque está cego, porque não tem intimidade para utilizar isso aqui, aí o que faz? Busca conselhos nas redes sociais, buscam as verdades na cultura mundana desse mundo, e aí tem muito cristão que é mundano, carnal, porque em vez de se encher da palavra, se enche da cultura do mundo. Buscam a sua identidade na opinião das pessoas, porque não sabe quem é em Cristo Jesus, naquilo que a palavra diz que eu sou. Eu preciso buscar nas coisas e nas pessoas desse mundo quem eu sou. Se apoiam em ideologias mundanas e buscam sabedoria em pessoas que não conhecem a Deus. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, não tem problema nenhum você aprender com pessoas e adquirir conhecimento em métodos. Você fazer cursos que não são da igreja, não tem problema nenhum não, tá? Não estou falando, estou sendo legalista e não estou sendo radical que dizer não, então só pode fazer as coisas na igreja. Não, estou falando isso, gente? Não. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Primeiro, eu tenho uma lanterna que ilumina o meu caminho. E aí eu posso buscar, sim, conhecimento, posso buscar métodos, posso buscar códigos, posso buscar chaves, posso buscar experiências. Não tem problema nenhum, irmão. Eu gosto também de buscar, quando tem oportunidade eu faço. Não tem problema nenhum. Agora, irmão, essas coisas não podem iluminar o meu caminho. É a palavra que precisa iluminar meu caminho. Porque de verdade, só Deus pode dizer quem eu sou de verdade. Sabe? Redes sociais, e aí eu vejo cristão indo para a rede social, pedir conselho. ChatGPT, eu vejo cristão indo para as redes sociais, desabafando problemas da vida. Irmão, quando eu vejo um cristão desabafando o problema da vida na rede social, dá vontade de ligar para ele na hora. Se um dia eu te ligar... Por causa disso, é porque na rede social você estava chorando as pitangas. Irmão, chorar as pitangas nas redes sociais, terra de ninguém. Você não tem um amigo, você não tem um homem de Deus para te dar um conselho.
Você não tem uma mulher de Deus que você pode pegar o seu telefone, ei, ora comigo agora, que eu estou passando por um problema aqui, e eu preciso de um conselho. Ou líder de célula, ou meu amigo da célula, ou meu pastor, ou meu supervisor, meu coordenador, ou meu irmão. Você pode me dar um conselho, você pode me dar uma orientação, você pode, no mínimo, colocar a mão na minha cabeça e fazer uma oração. Não, vai para a rede social. Ai, irmão, o que é isso? O que a gente está fazendo? Indo no terreno do inimigo e fazendo o quê? Querendo afiar o machado, afiar as nossas espadas, afiar as nossas enxadas, afiar os nossos ferrões, enquanto o Senhor já nos deu uma palavra afiada, aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Sabe qual é um dos maiores desafios dos cristãos desse tempo? Anota isso, irmão, registra, escreve, tira foto. Mas sabe qual é um dos maiores desafios? Eu posso falar isso sem medo de errar, sabe? Quando a voz do mundo passa a ter mais autoridade que a voz de Deus. Essa é a falência de um cristão. Quando a voz do mundo tem mais autoridade que a voz de Deus. Quando o Mega Blaster, Power Coach, psicólogo, outro, nada contra isso, tá, gente? Eu já fiz método, já fiz negócio de coisa, não tem problema nenhum com isso, zero problema com isso. Agora, o problema é quando essas coisas e pessoas têm mais autoridade na minha vida do que o poder de Deus, do que a palavra de Deus. Quantos estão entendendo essa palavra, irmão, nessa manhã? Vocês estão zóio puro para o meu lado aqui, gente? Isso é um contraste bíblico, porque olha só o que o salmista disse aqui. Né? Já estou indo para o final aqui, já, tá, irmãos? Olha o que o salmista disse. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, lê junto comigo aí, irmão. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Meu Deus do céu. Irmão, desculpa, mas você pode discordar de mim, está tudo bem, tá? O que nos une precisa ser maior do que aquilo que nos separa, amém, irmãos? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Para mim é inadmissível eu buscar um conselho para a minha vida no ímpio. Para a minha vida espiritual, para a minha vida familiar, para mim é inadmissível. As pessoas podem me ajudar, as pessoas podem me somar, claro que sim. Mas eu tenho a palavra e eu tenho homens de Deus do meu lado, tenho mulheres de Deus do meu lado que eu falo assim, irmã Ruth, olha só, estou com um problema aí, irmã. O que a irmã acha disso? Eu não tenho problema nenhum de fazer isso com a irmã Ruth, ou qualquer um de vocês. Como eu já fiz com alguns aqui, que estão nesse... Eu estou com um problema assim, estou com um desafio assim. Você pode me ajudar, você pode orar por mim, você pode... Não tem problema nenhum com isso. Nenhum mesmo, zero. Deus sabe. Do que eu ir lá no mundão e falar, ô irmão não, né? Ô filisteu, ô malequita, me ajuda, coloca a mão na minha cabeça, filisteu. Mas era ou não era isso que Israel estava fazendo? Estava falando, ô filisteu, coloca a mão na minha cabeça e me abençoa. Coloca a mão na minha cabeça e afia as minhas ferramentas. Por quê? Porque o povo se afastou de Deus. Porque o povo perdeu o temor do Senhor. E olha, quando o salmista Davi disse, felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus. Não, pastor, mas ele é um cara, ele é ateu, mas ele é bom. Irmão, é bom, é bem, essas coisas não são meio relativas desse mundo. Tem que perguntar uma outra coisa, ele é de Jesus? Ele carrega o Espírito Santo? Ele pode ser boca profética de Deus na sua vida? Ele pode liberar uma palavra de vida, ou no mínimo, falar assim, irmão, eu não tenho nada para te dizer agora, mas o que eu posso fazer é que Pedro disse na escada, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu lhe dou, em nome de Jesus, levante e ande. Então assim, eu não tenho uma solução para você, mas eu tenho uma oração para você. Irmão, às vezes eu faço isso. A pessoa chega, pastor, como que eu... Irmão, eu não sei a resposta, mas olha só, nós podemos orar junto. Eu posso orar com você agora. Nós podemos buscar Deus junto agora e perguntar, Deus, o que o Senhor acha a respeito disso? Sabe? Irmão, para mim isso é o caminho que Deus espera de nós. Então, irmão, se você continuar lendo a Bíblia, você vai ver que, como aquele povo lá,
quando o cristão abandona a palavra, ele se torna dependente das coisas desse mundo e das opiniões desse mundo. E aí ele passa a perguntar ao mundo: o que é a verdade? O que é certo? O que é a família? Tá tudo bem, se você não está mais feliz, divorcia, né? Porque o importante é você ser feliz. É isso que o mundo ensina. O que é sucesso? O que é felicidade? O mundo tem resposta para tudo isso aqui para você, tá? Tem. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Antes do mundo, a palavra tem todas as respostas que você precisa a respeito disso. A palavra tem todas as respostas para aquilo que nós precisamos. Deus já respondeu tudo isso em sua palavra. Eu quero te lembrar o último texto para a gente orar, cantar uma canção e orar. Uma historinha, que é verdade, não é ficção, como dos dois lenhadores, Renata. Davi. Você sabe que Davi, quando foi enfrentar o gigante lá, ele foi levar uns queijos para os irmãos dele. Davi era mineiro, você sabe, né? O texto diz que ele levou queijo. Ele é mineiro, irmão. Foi levar queijo para os seus irmãos que estavam na batalha. Ele não foi convocado, né? Ele foi levar comida e trazer notícia para o seu pai. E ele chega lá, ele vê aquela bagunça no arraial de Deus. Ele vê uma bagunça, sabe? Um gigante 3 metros amaldiçoando. Esse gigante era de qual exército, irmãos? Filisteus. O mesmo que o povo estava comendo na mão deles depois. Vê um homem lá praguejando, amaldiçoando o povo de Deus. E o povo de Deus como? Tudo com medo. O texto diz que estavam apavorados. Davi, encurtando a conversa, ele falou: não, quem é esse cara que está fazendo isso com o povo de Deus? Não, de jeito nenhum. Ele foi lá para Saul, que Saul era o rei da época. Ele falou: não, Saul, não. O que Saul fez? Deu para ele a armadura que era dele, de Saul. Saul colocou o capacete em Davi. Saul colocou a couraça. Saul colocou os sapatos. Todas aquelas parafernálias que Paulo falou, colocou em Davi. E colocou uma espada, linda demais, gente, a espada de Saul. Linda. Mas era bonito só por fora. Não tinha nada por dentro. Como a Bíblia diz, que Deus vê o coração, não a aparência. E aí Davi saiu da cabana, da barraquinha de Saul, com aquele monte de coisa. Como que ele saiu, gente? Todo desengonçado, porque aquela espada não era dele. Aquele capacete não era dele. Era de quem? Saul, um rei rejeitado por Deus. O mal, vamos dizer assim. O ímpio, aquele que se afastou de Deus. Então ele fala para Saul: Saul, eu não tenho condições de socar aqui e isso aqui porque eu não estou acostumado com essas coisas. Então o que ele faz, gente? Tira o capacete, tira a couraça, tira os sapatos, tira o cinturão, joga aquela espada bonita, mas que não servia para nada. E provavelmente a espada bonita, mas estava sem fio, era cega. Por quê? Porque Saul já tinha se perdido. Ele vai lá, pega 3 pedrinhas do ribeirão, coloca na funda, e ele vai em frente daquele gigante, e ele começa então a declarar a palavra de Deus. Ainda hoje o Senhor vai me dar você. Ele começa a declarar a palavra, ele começa a profetizar, ele começa a dizer, o texto está aí, ó, ele saiu, vestiu, não consigo andar com tudo isso, não estou acostumado, então tirou tudo aquilo, sabe? Irmão, tem uma espada para você, tem o que Deus liberou para você. A espada já foi entregue. Paulo disse, olha o que Paulo falou: tomai. Fala comigo assim: tomai. Tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É Deus dando a palavra e fala assim: não, obrigado, Senhor. A minha é melhor, a do meu amigo é melhor, a do exército filisteu é melhor. Irmão, a tragédia de Israel era não possuir espadas, e a tragédia da igreja moderna é que falta a palavra. E que não é falta do acesso não, porque talvez não existe na história da humanidade uma geração que tenha tanto acesso à palavra como nós temos. É impressa, todas as versões, é no original, é no grego, é no hebraico, é no celular, de todas as versões do Brasil e do mundo. Mas infelizmente nunca houve um analfabetismo bíblico como existe também na igreja moderna. Acesso não significa conhecimento, prática e vivência. O problema do cristão hoje é ter a Bíblia aberta na estante, mas ela está fechada no coração.
problema do cristianismo hoje, que tem muita Bíblia aberta na estante, mas os corações estão fechados. Por isso que Paulo a Timóteo ele falou: procure apresentar-se a Deus, o que, irmão? Aprovado. Como que? Trabalhador, que não tem do que se envergonhar, que faz o que? Maneja corretamente a palavra da verdade. Olha só o que Paulo fala: procure apresentar a Deus aprovado, como um trabalhador, um lenhador pronto, que maneja. O que é no original manejar? Que usa isso, irmão, que se apropria disso, que se alimenta disso, que vive isso, que olha para isso e fala: o que é que Deus está falando comigo aqui, meu Deus do céu? Que tem apego, que sabe a palavra de Deus. Não é transformar isso aqui numa idolatria, no sentido de deixar lá aberto. No Salmo 91, agora as energias positivas do céu virão sobre a minha empresa. Que isso, irmão? Bíblia não é mandinga. Bíblia não é um negócio para atrair forças e energias para você. Bíblia precisa ser comida, alimentada, internalizada, praticada, vivenciada. A palavra da verdade, manejar bem a palavra da verdade. Satanás, ele continua com a mesma estratégia que ele fez no passado. O diabo não é criativo, tá, gente? Você pode olhar na Bíblia, ele repete as coisas. Ele não é criativo. Quem é criativo é Deus. O diabo, ele só repete. E talvez hoje a sua espada esteja cega. Talvez ao ouvir essa palavra, Deus fala ao seu coração que a sua espada está enferrujada pelo pecado. Você já carregou uma espada bonita, só que ela anda enferrujada. Ela está esquecida em algum armário da vida. Está desgastada pelas distrações. Ela está dominada pelos valores do mundo. Você consulta tudo, menos a palavra. Consulta tudo, menos a palavra. A boa notícia, sabe o que é? Que Deus continua restaurando os guerreiros. Deus continua restaurando os guerreiros. Quando nos voltamos para a sua palavra, para a sua presença. Não, fala com a pessoa do seu lado aí, não aceite viver com uma espada cega. Repita de novo com fé aí, não aceite viver com uma espada cega. Sabe por quê? O escritor de Hebreus, ele disse, você pode ler junto comigo, bem forte? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Aleluia, você pode dar uma glória a Deus aí, meu irmão? Aleluia! A palavra de Deus é mais cortante do que qualquer espada. Por que 2 gumes? Corta na entrada e na saída, meu filho. Corta quando vai e corta quando vem. E quando volta, a palavra. Por isso, meu irmão, o alvo do inimigo é tirar a espada. Sem a palavra o povo anda em trevas. Um povo sem espada é um povo sem força. E o inimigo quer uma geração dependente e não preparada. Fica de pé no seu lugar aí. O que vem no meu coração nessa manhã é da gente fazer uma declaração de fé. E não uma declaração vazia assim, eu vou declarar isso, então vou sair daqui com tudo resolvido. Não, irmãos. Declaração de fé é uma declaração. No declarar, no final tem uma ação. Declaração. Se eu ler isso aqui e sair que está tudo redondo, não. Eu leio isso aqui e saio por aquela porta e faço o quê? Tem que fazer alguma coisa. Tem que começar hoje. Pelo menos um versículo por dia. Pelo menos um capítulo por dia. Pelo menos 2 versículos por dia. Pastor, eu não sei ler. Os seus problemas acabaram. Tem áudio, Bíblia em áudio. Irmão, às vezes eu vou lá para a academia. O médico falou assim, cara, você está com gordura visceral. Eu vou lá, fico lá meia hora. Eu coloco o fonezinho, irmão. A Bíblia. Daquilo que você é cheio, irmão, você vai viver, sabe? Ouvindo a palavra. Coloca ali, dá um play ali na 30 minutos de palavra, 40 minutos de palavra, 1 hora de palavra. Vai correr o 3 barra, corre o 3 barra todo ouvindo uma palavra. Irmão, vai fazer comida. Às vezes eu desço, a Dani está falando comida, está lá com o celular dela lá, fazendo feijão lá, e uma palavra.
sabe, tocando, falando. Agora tem músicas que é só palavra. Esse negócio de agora é uma bênção. Vai lá no seu Spotify, lá nas músicas que são criadas somente com a palavra toda. Aí coloca um ritmo na música, olha só que legal. Você curte uma música bacana com um ritmo legal, ouvindo a palavra. Daquilo que você alimenta, você é. Por isso que nessa manhã nós vamos erguer as nossas mãos aos céus e nós vamos fazer uma declaração de fé em nome de Jesus. Vamos juntos, irmão, no 3, 2, 1. Senhor, afia novamente a espada da tua palavra em meu coração. Restaura nossa paixão por tua palavra, que não busquemos nas coisas deste mundo aquilo que já foi liberado pelo Senhor sobre as nossas vidas. Aleluia. Queremos pedir perdão, Deus, porque tantas vezes nós estamos pedindo o inimigo para afiar as nossas ferramentas. Queremos pedir perdão, Deus, porque tantas vezes nós estamos pedindo as coisas desse mundo, a bênção para esse mundo. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a erguermos a nossa espada. Pedimos ao Senhor que o Senhor possa afiar, possa limpar, tirar a poeira, a teia de aranha, tirar o ferrugem daquelas espadas que estão guardadas. Livra-nos, ó Deus, de sermos um povo sem espada. Livra-nos, ó Deus, de sermos um povo que enfrenta as guerras sem uma armadura e uma arma ofensiva que é a tua espada, a espada que o Espírito nos dá. Ajuda-me, Senhor, e ajuda essa igreja a ser a igreja, o povo da palavra e do poder. Nós não queremos simplesmente ser uma igreja, uma religião, um povo legal, bacana. Não, Deus, nós queremos ser o povo da palavra, que carregamos a tua palavra em nossas mãos e em nossos corações, para que, ó Deus, quando vier as guerras, e elas estão aí todos os dias, nós possamos estar prontos, com a arma na mão, para enfrentar os dardos inflamados do diabo, como Jesus, o Senhor, enfrentou no deserto. Está escrito, que a tua palavra possa queimar dentro de nós. Espírito Santo, eu quero pedir por mim e peço essa oração pelos meus irmãos também. Gere em mim, gere em nós fome e sede pela tua palavra, Senhor, que possamos ser alimentados antes das coisas desse mundo pela tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz, como uma espada de 2 gumes, que divide tudo, separa tudo e alcança o mais profundo da nossa alma. É a nossa oração, é o nosso clamor, em nome de Jesus. E a igreja diz amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, quero encorajar você, sabe, se volte a palavra, leia todo dia. Essa palavra de hoje foi gravada, vai estar no YouTube, né? Depois você pode assistir ou compartilhar com alguém. Às 5 horas eu vou compartilhar de novo essa palavra, talvez você lembre de alguém, né? Traz para ouvir. E às 19 horas, se Deus quiser, nós vamos receber as mulheres no encontro com Deus. Dá um abraço nesse irmão, nessa irmã está do seu lado aí. Abençoe o domingão dele, abençoe o domingão dela. Isso, em nome de Jesus, vamos em paz. E domingo que vem, se Deus quiser, nós estamos de volta, às 10, às 17 e às 19 horas, se Deus permitir. Vamos em paz, um abraço.